Boa noite a todos. Eu peço desculpa inicialmente já pela minha voz. Provavelmente alguns momentos irão falhar, mas vamos continuando. E agradeço ao Henrique ter colocado o microfone, vai ajudar bastante. Obrigado pela presença de todos. Uma honra sempre estar aqui, uma alegria muito grande vir nessa casa. Não só compartilhar, mas aprender. Acho que nós aprendemos às vezes muito mais buscando conhecimento para poder passar do que propriamente às vezes apenas ouvindo. Então sempre é uma alegria e uma responsabilidade. Obrigado mesmo a presença de todos. Hoje, com essa questão da temática livre, hoje eu tentei trazer um tema que é algo totalmente cotidiano nosso, na nossa visão, do nosso entendimento, mas que talvez ainda nós não utilizamos da melhor maneira. A gente ainda precisa aprender muito como a gente tem que compreendê-lo, que é a questão do tempo. Como a gente utiliza, como nós queremos tudo aqui, agora, no mesmo momento, tá? E isso às vezes nos frustra. É uma frustração gigantesca quando nós não colocamos. E até foi por isso que eu tentei colocar o nome Qual o Seu Tempo? Para a gente tentar entender qual o nosso tempo nesse dia a dia, nessa rotina que nós temos. Porque assim, a partir do momento que nós conseguimos compreender um pouco essa vivência, os porquês, a gente consegue um pouquinho a mais ter essa compreensão, que entender que o caminho não vai ser fácil, mas necessário. E o caminho vai se tornando mais agradável, independente do que é que nós vamos encontrando. Tá? Então assim, até eu gosto de sempre trazer tentar um pouquinho para tentar olhar para os dois lados, né? Trazer a questão do significado da nossa própria língua, que seria o tempo. Que o tempo para nós, no pensamento diário, é o presente, o passado e o futuro. Ponto. E é nessa questão que nós vamos compreendendo, que é a questão do tempo, que a gente vai ter, eu passei por algo, só o tempo vai curar. Ou também para a gente fazer menção histórica. Nossa, ocorreu isso no tempo. Se a gente pegar na nossa história, na renascentista, tempo renascentista, era moderna, era tudo relacionado ao quê? Ao tempo, àquela passagem. O próprio Espiritismo, na sua preparação, teve todo um preparo da artística, musical, filosófica, no pré, em toda uma preparação das pessoas, principalmente aonde? Na França, antecipando. Então foi tudo um preparo temporal para que nós pudéssemos chegar. É tão importante essa questão do tempo no nosso dia a dia, em questão de estudos, de crescimento, mas não só na parte espiritual, no nosso entendimento enquanto futuro, enquanto a nossa vida espiritual. Se a gente nós pegarmos enquanto cientistas, a gente vai pegar os babilônios, que foram os primeiros a marcar o tempo, primeiro como dividindo em partes, depois em dias, em horas, fazendo essas divisões. Em 24 horas, a questão dos minutos, isso há 2000 anos antes de Cristo. Então, olha o tempo que nós vamos puxar, que já foi tendo essa compreensão, esse entendimento do tempo. E aí a gente vai passar por diversos. Aristóteles falou, Isaac Newton, Einstein, Carlos Helvelli, Michael Serfin, assim, muitos. E uma gama gigantesca, filosófica, física, astronômica, bióloga, tudo tem a sua ligação ao tempo. Tudo tem essa questão. Mais recente a gente fala da compreensão simplificada, de uma certa forma, de Hawking referente ao tempo, para a gente ter essa compreensão do que foi o tempo, do que foi tudo isso o que é um buraco negro, como a gente enxerga à frente em outros lugares, porque a gente se apequena pensar que a gente na verdade se acha muito grande entender que o nosso planeta Terra é único, mas a gente tem que se apequenar e entender que está longe de ser único, habitável e qualquer coisa do tipo. O que traz um pouco disso. Para a gente hoje saber que nós temos quase 14 bilhões de anos, pelo menos por estudos do nosso universo, foi a menção do tempo. O Hubble, o telescópio Hubble, para saber que nós, até esse período, nós sabemos que nós temos de tempo. A partir daí, já é algo só de Deus. Por enquanto, a gente só pode conhecer até aqui. Vamos devagar na nossa evolução. Até aqui você tem essa permissão por hora.
Eu tenho um filme que eu gosto muito, Jéssica também adora assistir comigo, né? Que é Interestelar. Para falar a questão de como a questão do tempo na nossa passagem é contínuo para nós. E ele é sempre à frente. Só que para nós, enquanto aqui tem uma passagem, no filme fala de um local específico que 1 hora era 7 anos aqui. Uma ligação de estudo temporal por motivações da criação de Deus. Mas olha como que o tempo pode ser trabalhado de diversas formas, mas nunca para o passado. Essa 1 hora lá é contínua também. A diferença é que a nossa passa um pouco mais rápido. E no Espiritismo nós temos também a questão da diferenciação da nossa vida enquanto encarnados e da parte espiritual. A nossa é uma coisa linear, é sequencial. Eu falei, ela é contínua. Agora é 8:11. Não vai ser 8:10 daqui a pouco. Ela vai ser contínua. Já no mundo espiritual ela é fluídica. Ela é qualitativa. Então ela não tem essa rigidez, essa necessidade de fluir de tal forma. Nós nos adaptamos àquela qualidade do tempo de aprendizado. Até porque lá nós temos que tipo de conhecimento e visão? Do nosso passado. E isso é uma dádiva que nós possamos no mundo espiritual. Porque lá nós vamos enxergar os nossos erros, o nosso passado, nossas vivências e a nossa compreensão. Mas lá nós estamos preparados para isso. E aqui a gente tem a outra dádiva, do esquecimento. E que bom, porque eu acho que se a gente olhar e descobrir o que nós fizemos há uma vida há 300 anos atrás, há 500, enfim, há muitas e muitas vezes, aqui a gente não está preparado para talvez suportar. Lá sim. Por isso que lá nós conseguimos sim ter essa diferença da linearidade, dessa continuidade, porque a gente consegue ver o nosso passado. Então olha como que no mundo espiritual nós conseguimos trabalhar com o tempo da necessidade nossa para o nosso dia a dia. Toda essa questão na Gênese, no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, tudo traz essa questão de como é trabalhado o tempo, dessa forma fluídica, dessa forma quantitativa. Aqui. Então, se a gente for pensar na nossa vida, a gente está muito preso nessa questão de temporal, de olhar esse ponto e achar que nós não temos esse tempo. Essa percepção do tempo, ela é muito escassa, ela é muito baixa, que a gente fala, nossa, tudo é muito corrido, tudo é muito assim. E aí a gente começa a entrar em desequilíbrio no nosso dia a dia. E é isso que vai levando de uma forma mais difícil no nosso dia a dia. E não que no mundo espiritual não tenha isso. Uma pessoa que no seu desencarne tem essa dificuldade, ele vai ter uma passagem mais lenta e mais pesada no umbral. Eu não me recordo quem, da passagem até passa no segundo filme do Nosso Lar, que acaba sendo um filme até, de certo modo, pesado em algumas partes, no final que ele fica como se fosse soterrado na parte mais baixa que fosse possível. E aquilo dá uma impressão que ele passou milhares de anos. E não foi. Mas por que para ele tem aquela impressão? Porque foi uma forma de desencarne ruim que ele passou. Então foi pesada, foi lenta. Enquanto quando está numa evolução diferente, se passa de uma forma mais leve nessa compreensão. O tempo aqui é o que vai nos mudando na nossa evolução. É nos dado esse presente do tempo para a gente ir crescendo, ir evoluindo. E o que nós progredimos até agora, isso já é nosso. Esses erros de hoje não vai nos regredir, só vai nos estacionar. Mas o que nós adquirimos moralmente, esse tempo que nós já conquistamos, já é nosso. Cabe a nós agora aproveitar e moldar um pouco mais. Tem a questão de como nós podemos moldar as nossas consequências. Eu não sei nem há quantos anos eu ouvi isso, mas o professor falando a história do senhor que era marceneiro e fazia várias camas e fazia vários projetos para ajudar as pessoas de doação de camas.
E num certo momento da vida, ele perde um dedo. E fica chateado, fica triste. Poxa, faço tantas coisas boas. E no fim era para ele perder muito mais que um dedo. Mas a utilização do tempo dele foi tão espetacular em prol da evolução dele e o entorno das pessoas nesse auxílio, que ele diminuiu, ele atenuou essa necessidade. Então nós passamos quantas e quantas vidas errando, mas não quer dizer que mesmo que nós estamos nós não possamos diminuir tudo isso. Isso é a justiça de Deus nas nossas escolhas. De deixar nós escolhermos nossas oportunidades e saber como nós vamos seguir. Por isso que tem uma questão da sincronicidade. Nada é por acaso. Nada é, nossa, aconteceu isso e é do nada. Não, não é do nada. Uma vez conversando com a Márcia também falava, do nada. Não, não é do nada. Se aconteceu, tem uma motivação. Foi a nossa colheita. Foi nós que plantamos para ter esse do nada. Do nada não aconteceu isso. E eu acho muito interessante, porque essas conexões, quando a gente tem um pouquinho mais de tranquilidade, aí a gente enxerga, nossa, do nada o quê? Foi tudo escolha minha. Então tudo, qualquer coisa que a gente falar de sincronicidade, a questão de passado e presente, tudo tem essa ligação de escolhas nossas. De a gente escolher o tempo da melhor maneira. Em 2015, ainda fui como participante dos encontros de jovens e o tema lá era tempo. E nós temos como montagem de tema, atualmente, nós sempre montamos módulos que deem essa compreensão de início, meio e não um fim, mas que a gente possa colocar uma reflexão ou buscar questionamentos, refletir e buscar talvez um porquê. Lá eram 3 módulos que cada sala entrava e escolhia o que quisesse. Quer começar do terceiro, ir pro segundo e pro primeiro, do primeiro pro quarto. E todos, na sua finalidade, chegavam ao mesmo caminho. Como nós podemos seguir a rota e às vezes desviar, e não quer dizer que nós não possamos retornar. A gente vai conseguir chegar desde essa utilização. E eu fiquei tão impressionado porque realmente é muito difícil você pensar, a gente é muito programado em ter essa questão do nosso programar nosso tempo, programado tem que ser feito e ser de forma sequencial. Até estudos. Nós acabamos sendo, entre aspas, programados para esse caminho. E quando a gente faz algo que se torna incrível, porque fala, nossa, como é possível a gente conseguir escolher de qualquer forma, entre aspas, e mesmo assim chegar na necessidade final, no entendimento final. E é um pouco até do nós passamos, se a gente ver, se a gente chegar, quando a gente está nessa passagem para o mundo de regeneração, aqui ainda como provas de expiações, essa expiação desse exemplo dessa história que foi minimizado, foi uma expiação que poderia ser muito maior. E hoje a gente está nessa passagem, né, de mudança. Por mais que a gente veja tantos exemplos ruins ainda ocorrendo de guerras, e algo que até como são coisas muito antigas, são pontos que nós também é muito falado, mas não quer dizer que só isso é. Em 8 bilhões de pessoas, metade não é que quer o pior. Ainda é pouco visto. Ainda talvez a pessoa que faz para essa pessoa, essa pessoa ainda não conseguiu dar um passo também de passar para outra e fazer essa corrente. Mas tem muitas pessoas. Eu acho que isso foi também um estudo que nós fizemos na mocidade, e eu falei assim, será que nós estamos realmente por esse caminho, mas estamos talvez um pouco mais próximos do que é bom, do que nós passamos como ruim? E a gente conversou sobre isso, como nós estamos, é que a gente não vê ainda é tão falado. Na questão 241, não é isso que fala assim, tente mais sumir, o tempo é visto como um recurso para o progresso espiritual.
Então, a reencarnação ela ocorre dentro de um tempo terreno como meio para que o espírito evolua moral e intelectualmente. Então, a gente vai progredindo com o passar dos nossos anos. A gente vai progredindo através das nossas vivências. Então, a gente tem a nossa reencarnação para essa evolução. E como que o tempo acaba sendo quase a nossa escola. Porque durante a nossa vida a gente cai, levanta, erra, aprende. Tem pessoas para nos auxiliar. Então ela é muito pedagógica. O tempo é uma pedagogia. É uma pedagogia incrível para a nossa sequência de vida. Obviamente desde que a gente perceba isso. E dê essa vivência necessária, que cronologicamente a gente entenda que a gente vai ter o nosso desencarne, e com essa passagem que a gente vai saber qual que vai ser meu lapso temporal, talvez, no aprendizado posterior. Quanto tempo eu vou precisar para fazer minha preparação encarnatória posteriormente. Porque assim, resumindo em algumas palavras que eu quis colocar, o tempo para nós não é tão relativo, não é relativo, mas no mundo espiritual acaba sendo. Porque é relativo a partir do momento que a gente pode, entre aspas, manuseá-lo, vendo no passado, presente e fazendo esse planejamento do futuro. Que aqui nós fazemos, mas nós só fazemos com atitudes. A teoria nós fazemos lá e aqui a gente pode colocar em prática. A evolução dos espíritos vai enxergar totalmente diferente essa questão temporal. E aí como será que nós vamos querer enxergar esse tempo? Como uma necessidade doida, porque é isso que é o crescimento, ou como um espírito mais evoluído? Que o tempo é apenas um instrumento, não é o fim. Porque o que é o tempo, 10 mil anos, 20 mil anos que seja, perto de uma eternidade do nosso espírito, enquanto evolução, enquanto auxílio, enquanto se enxergar que a gente vai chegar a ponto muito alto quanto espíritos para auxiliar também. Tá longe, mas nós chegamos. É só questão de paciência e de tempo. A Joana de Ângeles traz uma frase bem curtinha, frase não, na verdade, parte de um texto. O tempo apresenta-se insuficiente para o cumprimento de todos os deveres, e os nossos planos, estabelecidos para solucionar a questão, resultam do volume imenso de informações e falsas necessidades. O cristão decidido, nesse barco, não poucas vezes se perturba ante as injunções enfrentadas, perdendo o rumo existencial. As distrações e as variedades de divertimentos, as licenças morais que liberam as condutas esdrúxulas, produzem, no seu conjunto, surdimento e perda do foco espiritual, necessário à existência saudável. Aqui ela vem basicamente trazer para nós. A gente está priorizando o quê? Distrações e prazeres? Um consumo doentio? Uma avalanche de informações? Hoje o que nós vemos muito é foco talvez nas informações em mídias sociais, em consumismo, nas famosas fake news, nas mentiras que são ditas enfim, na utilização do que é dado para nós enquanto crescimento tecnológico, que é necessário para a nossa evolução, mas como a gente está caminhando com ele lado a lado? Como a gente está escolhendo? Um golinho de água, senão... Então a Joana ela traz essa reflexão e ainda fala como a gente quando recebe um convite, e nem falando como missão, já está com um espírito uma envergadura muito alta, como já vim com uma missão no nosso planeta, mas como nós recebemos talvez um trabalho que já talvez seja um pouco acima até da nossa média, que possa receber e ajudar as pessoas, e a gente chega aqui e faz tudo ao contrário. Essa pessoa não vai ter a regressão, óbvio, moral dela, mas vão com certeza uma consequência mais difícil nessa volta ao mundo espiritual e um retorno posterior, porque ela veio já
não com essa confiança, mas por algo que ela mesma se propôs, se sentia já preparada, já com o auxílio da espiritualidade e, em outras palavras, desandou tudo. Por isso que nós temos sempre estar naquela vigilância, em prece, porque o mínimo que nós fazemos já é muito. Porque o mínimo que nós estamos hoje em dia, quanto à evolução, já é algo. 1 minuto não é pouco, dependendo para qual sentido. Então também um auxílio também não é. Acho que falar talvez de outras religiões, mas para falar especificamente de nós, enquanto frequentadores da casa espírita, enquanto aprendizes da codificação de Kardec, da espiritualidade, quais estão sendo as nossas escolhas enquanto buscar dentro do nosso tempo um trabalho ao próximo? Qual está sendo as nossas escolhas diariamente? Estão sendo equivocadas? Estão sendo corretas? Porque quando o conhecimento vai sendo dado, a cobrança tende a ser maior. O que não é fácil. Mas a gente tem que começar a colocar a mão no pensamento e falar, nossa, será que eu poderia algo a mais? Dentro, óbvio, do nosso tempo, eu estou nesse tempo, será que eu posso? O que eu estou fazendo a mais que talvez eu não esteja? Será que eu estou passando horas ali vendo vídeos, vendo televisão, vendo algo que não tem necessidade, poderia estar lendo, estudando, numa palestra, indo ajudar em algum lugar? Óbvio que nós temos a necessidade do descanso, do nosso lazer, mas será que nós estamos priorizando muito mais isso? Ai, não, estou muito cansado. Ai, eu preciso... É difícil na rotina, mas será que a gente está dando isso como preferência? E não estar, eu sempre gosto de falar, as conquistas, o que a gente deseja na vida é importante, porque também auxilia na nossa evolução. Sermos felizes com alguns bens materiais também faz parte, ainda na nossa necessidade evolutiva. Mas viver para isso, aí é outro ponto. Num consumismo, de querer apenas essa exposição. Ai, que difícil. Então acho que é um ponto importante a gente parar e pensar. Jesus, na sua passagem, trouxe a questão da importância de nós escolhermos as melhores pontos de escolha, o que fazer. Ele veio com todos os exemplos. Aí a gente está aí tentando fazer a prova até faz tempo. Estamos repetindo um pouco, mas na primeiro ou segundo ano a gente já deve estar chegando. Porque assim, impressão. No tempo de Deus, a sabedoria. No tempo de Deus, a felicidade. No tempo de Deus, a amizade. No tempo de Deus, a amor. No tempo de Deus tem tudo que nós precisamos. E se nós temos tudo no tempo dele, que é nos dado, nós temos tudo. Talvez a gente vai por só o caminho do outro tempo. Talvez o tempo que nos é colocado para aprender e a gente se desvia um pouquinho mais. Vou trazer um ponto. Sempre gostei dessa parte, de filosofia, mas é uma parte muito, muito interessante. E como nossa doutrina, além de religião, é ciência e é filosofia, que é muito válido, sim, ser falado. Tem um movimento, ele é de 3 séculos antes de Cristo, que é o estoico, o estoicismo, que é uma filosofia da Grécia Antiga, de Zenão de Sítio. Então, assim, é muito, muito antiga e passado por vários e vários também filósofos nessa passagem. Sêneca, Epicteto, Imperador Romano, o Marcos Aurélio. Que, basicamente, o que eles acreditam? O estoicismo é uma filosofia que ensina como viver bem, com virtude, sabedoria e tranquilidade interior, independente das circunstâncias externas.
Os estoicos acreditavam que a felicidade depende exclusivamente da nossa atitude interior, não do que acontece fora de nós. E tem alguns princípios, e é muito, muito interessante. Primeiro que é distinguir o que está sob seu controle. Epicteto fala, algumas coisas dependem de nós, outras não. O que está sob nosso controle? Nosso julgamento, nossas ações, nossas decisões, atitudes. Tem outras que não. Outras opiniões, clima, morte, até mesmo nosso sucesso e nossa saúde. Que nós podemos, obviamente, trabalhar para que nós tenhamos uma boa saúde, um bom sucesso, não só em vida profissional, mas como pessoal. Mas também depende de vários fatores. Não quer dizer que a gente não possa, ainda assim, de forma minimizada, mas ter alguma coisa na nossa saúde, no nosso sucesso, não ser no nosso tempo. Qual o problema, talvez, de demorar, em vez de 5 anos, demorar 10? O caminho que vale. Eu esqueci de anotar, que bom que eu lembrei. O filme, aquele filme A Procura da Felicidade, e também numa roda de conversa, de estudos, que a gente colocou essa analogia, fala assim, o que é visto nesse filme? É a perseverança dele em buscar esse sucesso e entregar o melhor para seu filho, para sua família. Mas se a gente reparar que teoricamente também ele dá um salto muito grande dessa dificuldade já para o sucesso. Porque tantas coisas acontecem nesse caminho que ele poderia ter aproveitado de uma forma muito melhor com o filho dele, de oportunidades de simples. Aproveitar o jogo de basquete com o filho dele. Ele está mesmo num momento difícil, aquela brincadeira no banheiro, da questão que eu dá numa caverna. Talvez aquilo suavizasse muito mais. Então ele fez essa busca, mas ele também não aproveitou o caminho. Porque mesmo com as dificuldades, nós temos um caminho a trilhar. E a gente tem que tirar o melhor desse caminho. Outro aspecto que traz o estoicismo, que é viver com a razão e com a natureza. Ou seja, é viver bem racionalmente, em harmonia com o que Deus nos deu, que é a natureza. É o fato, é o aceitar esse fato que Deus nos deu, que é a natureza. E é cultivando o quê? Virtudes. E olha as virtudes que ele tinha como base. Sabedoria, que é discernir o certo do errado. Muito simples de entender, muito difícil de fazer, de praticar. Coragem, que é agir apesar do medo. E me veio também o exemplo quando eu estava estudando do que aconteceu sábado passado, que nós fizemos algo diferente, o professor e a dona Regina viram, foi com as crianças, a gente está tentando fazer como se fosse como que é o nome? Uma mostra cultural das coisas que eles gostam. Então vieram alguns cantarem, outros apresentaram a capoeira, e tinha um pequenininho, o Kael, que ele queria, que ele começou a fazer com o irmão, ele quer. Mesmo com medo, ele teve a atitude de querer. Mas 5 minutos depois ele não quis mais. E eu chamei e falei, tá tudo bem. Você tentou enfrentar esse medo, mas se você viu que não é seu tempo, tá tudo bem. Mas ele foi agir. O medo às vezes também é uma trava que a gente faz a gente não colocar em perigo. E para ele talvez se fosse algo mais difícil. E foi bem interessante, porque assim, na hora que eu pensei, falei, nossa, eu lembrei disso na hora. A atitude dele mostrou essa coragem de querer, mas mesmo assim essa compreensão que talvez não era o momento dele fazer. Mesmo pequenininho, ele falou, não, eu não quero, eu tô com um pouco de medo ainda de ir com vergonha. Tudo bem? O outro é a justiça, que seria dar a cada um o que lhe é devido, e temperança, que é controlar os desejos e excessos. E esse dá para voltar no comentário da Joana de Ângeles. Controlar os desejos e os excessos. Os desejos e os excessos. E a gente deseja muito, e a gente faz muito em excesso. E é muita coisa. Um outro ponto que chama amor fati, que é aceitar o destino. O Epicteto traz a seguinte frase: não deseje que as coisas aconteçam como você quer, mas deseje que elas aconteçam como acontecem, e você terá uma vida tranquila. A gente quer tudo na hora, como eu falei no início.
E às vezes a gente poderia até desejar que a gente aproveite esse caminho. Se é para estar acontecendo assim, vamos aproveitar. Vamos passar pelas dificuldades e crescer no momento certo. Tudo tem uma motivação e um tempo. Eu gosto de exemplificar muito quando eu tô com as crianças, porque uns falam assim, eu tenho vontade de ir para São Paulo, para não sei aonde. Eu falei, sim. Sim, coloque o que vai ser melhor para você, mas não quer dizer que a sua felicidade precisa estar lá, por isso e isso, não posso estar aqui. Mas é o tempo certo, vai te dizer se você vai ser o melhor para você lá ou não. Coloque tudo isso. E não, por enquanto, vai aproveitando, vai aprendendo, vai crescendo aqui. Não colocando só isso e querendo pular o restante. O suicídio traz também a pergunta, que da questão que eu falei do controle. Porque se não está no meu controle, por que a gente sofre? Se não está no nosso controle, não tem muito por que a gente querer sofrer por tudo isso. Se a gente tem uma perda, como que a gente reage? A gente vai refletir sobre isso? Ou a gente vai ficar com o nosso tempo lá se lamentando? É difícil? É necessário? Mas é nossa escolha? A gente pode aprender. Qualquer coisa a gente vai aprender. E às vezes quando a gente acha que tá certo, vai querer falar alguma coisa, dá 5 minutos já acontece alguma coisa e já vai mostrar. Nossa, como eu tô errado. Tirei. Tem lembrança, eu tirei as roupas, porque outro dia eu esqueci, choveu, molhou tudo e eu tomei bronca. Então agora eu não esqueço mais. O tempo de errar é um só, né? Tentar não repetir. Aqui. Antes eu vou colocar logo um... Essa na verdade é só um... Vai ser só o som, tá? Deu um vídeo que eu vi já faz uns 10, 12 anos e eu sempre gostei dele. Mas enquanto essa ligação também é no filme de Alice. Para quem não sabe aonde ir, qualquer caminho serve. Se a gente tem esse preparo de entender o nosso passado, que é importante, nenhum país, nenhuma pessoa, sem entender o seu passado, vai ter uma questão de um futuro, porque a gente não vai reconhecer o que nós precisamos melhorar. Só que se a gente, no nosso presente também, a gente não entender isso, para ter uma sequência, se eu vou estar indo para cá ou para cá, o que vai chegar é consequência. Deixa eu vou precisar do técnico agora aqui. Opa. Já tá aparelhado? Dá qual é o seu então? Melhor. Eita, que chuva. Tá ligado ali? Tá ligado? Qual que era o nome? Então, eu já tô olhando, não sei o que me apareceu aqui. Depois eu chamo o técnico ali, o Henrique. Como que é o nome? Acho que é esse aqui. Vou descobrir agora. Só existe na sua cabeça. Tal. O passado só existe em alguns lugares do seu coração, com dor ou com alegria. Mas ele já não existe mais. Imagine se você tivesse depositado numa conta de banco todos os dias R$86.400. Mas você deveria gastar esse dinheiro ao longo do dia, tendo que pensar com você. Não existe mais R$86.400 sendo depositados. Todos nós somos clientes desse banco. Esse banco chama-se tempo. Deus nos dá 86.400 segundos para ser limite da melhor maneira possível.
falando, ensinando, aprendendo, levantando, caminho, faltando, vivendo. Eu faço a boa aula de mãos e pergunto ao garoto que eu te tirar. A boa aula de inglês, pergunte a uma mulher, pergunte um ponto. De uma semana, o editor do jornal semanal, ou o cabelo que você fica lá diário, falando ao longo do dia, pergunta a pessoa se ficará avançado, se você fez. De uma hora, pergunta aos apaixonados, que não tem onde se encontrar. De um minuto, aquele que perdeu um avião, de um segundo, aquele que conseguiu evitar um acidente de trânsito, para saber o valor de um milésimo de segundo. Pergunta a um atleta, que não é da prática. Por isso, não desperdice o seu tempo. Porque é o seu bem mais precioso. Porque com ele você vai compartilhar com as pessoas que você vai amar. Seus filhos, seus maridos, suas esposas, seus irmãos, seus amigos, seus avós, seus netos. Quanto tempo a gente gasta, quanto tempo a gente desperdiça numa coisa que eu estou falando, não, agora eu não posso, não vou atender. Ai, meu avô está ligando de saco. Por que eu não fiz aquela viagem que o meu irmão disse para fazer, para descer, para Bertioga, velho? Porque eu não aproveitei um pouco mais dessas pessoas que eu tanto prezo. A gente passa a vida pensando no nosso tempo para conseguir dinheiro, depois gastando a saúde para conseguir dinheiro, depois gasta depois para recuperar a saúde. Morre como se não tivesse vida. Ontem é a história, amanhã não espera. E o hoje é uma tarde. Por isso que se chama presente, presente de Deus. Aproveita. E o tempo, quando a gente fala disso, é agora. Porque não tem um amanhã. O amanhã só existe na sua cabeça. O passado só existe em alguns lugares do seu coração que marcam com dor, com alegria. Mas ele já não existe mais. Isso é que é bacana, a gente ter a sensação do tempo presente. E é raro. O John Lennon tem uma frase maravilhosa. A vida é aquilo que se passa enquanto você faz planos para o futuro. Esse vídeo eu vi faz muito tempo. Alô, pai. E às vezes, por que eu falei que a questão de às vezes a gente acha que é tudo corrido? Porque nós temos 24 horas no dia. A gente conta até 24 assim, rapidinho. Se a gente for passar em segundos, 86.400 é pouco? Vamos contar rapidinho também? Um mês que é 2.592 segundos. Um ano, 31.536.000. Talvez às vezes a gente, quando a gente aumenta talvez um valor, talvez quando a gente aumenta essa percepção, que a gente valoriza e fala assim, nossa, nós temos. Talvez nós que não escolhemos da maneira correta. Então, para encerrar, só uma pequena frase do Emmanuel, do livro Recanto da Paz. Se alguém te prejudica, entrega o assunto ao tempo. O orgulho te humilhou? Deixa a resposta ao tempo. Dê provações e sofra. Aguarde a voz do tempo. Recordações amargas? Confia tudo ao tempo. Olha o mundo em que vives. O tempo tudo acerta. Serve. Não percas tempo. Todo o tempo é de Deus. Espero que seja com uma palavra, com uma reflexão. Porque acho que importa, às vezes, se a gente conseguir ter um mínimo de compreensão, saindo aqui do centro, todos nós, não só dito tempo, sobre tudo, todo dia a gente vai conseguir dar um passinho a mais. Então, muito obrigado pela presença mais uma vez, pelo tempo, e que possamos ter uma excelente noite, e que possamos ir com o Mestre Jesus para o nosso lar. Obrigado.